Continuando no nosso aprendizado, né, com as palavras do Manuel Filomeno de Miranda, nós estamos no livro em meio a um embate, né, da equipe espiritual e uma das lideranças daquele grupo de espíritos empedernidos que a gente pode dizer até que se especializaram em atacar instituições, não só espíritas, né, que no caso é especificamente uma instituição espírita, mas instituições ligadas aos ensinamentos de Cristo, por acharem que são todos apenas fachada, mas que na verdade não causam bem a ninguém. E em meio a esse debate, né, dos dois lados, eu vou voltar aqui o parágrafo de cima, que é a última manifestação do espírito empedernido. E se qualquer um de vocês quiser comentar alguma coisa, como eu vou estar com a tela aberta, às vezes eu não ouço que pediu a palavra. Aí, por favor, me interrompam. Nesse emaranhado verborrágico, deixastes transparecer que seremos vencidos em nosso programa de construção de um mundo diferente, cedendo em nossos propósitos. É muita audácia pretenderdes submeter-me aos vossos caprichos, pois sei que somente existe um Deus, que é Alá, e Maomé é o seu profeta. Quando a mulher for chibatada o quanto merece pelo seu despudor, e os homens forem punidos pela iniquidade a que se entregam, o mundo islâmico estará estável e a felicidade de todos garantida para sempre. Então, a lei islâmica, né? Não que a lei islâmica seja assim, mas a interpretação de alguns carrega ela muito para aquela coisa do olho por olho, dente por dente, né? De uma superioridade até de gênero, né? Uma coisa que hoje é debatida abertamente na sociedade, mas que para eles ainda está muito enraizada nos conceitos até religiosos dele, né? De uma inferioridade da mulher e uma crença que realmente o que sai daquela interpretação deles do Alcorão é o caminho do próprio inferno. E isso tem criado dificuldades ao longo da história da humanidade. E até hoje a gente vê brigas por dois lados muito religiosos, mas que se radicalizaram em interpretações próprias, que são os judeus e os árabes. E mantém essa guerra, achando sempre que um está certo e o outro é errado, e não só é errado, ele não pode ser consertado, ele tem que ser exterminado. Então, é um processo muito lento, em que todos nós precisamos nos envolver em orações, em força de boa vontade, em dedicação, em fraternidade, para envolver esses imensos grupos religiosos num amor diferente, num amor mais grandioso, para que aos poucos isso vá dando espaço para o crescimento da verdadeira fraternidade universal. O irmão engana-se quando diz para sempre, porque este é um mundo transitório, onde estamos em processo de aprendizagem, a fim de voltarmos ao mundo de origem, onde, sim, a felicidade espera os justos e trabalhadores, aqueles que amarraram e auxiliaram os seus irmãos na terra. A reencarnação a todos nos conduz na fileira dos tempos, vestindo-nos de carne
e despindo-nos ao tempo em que edificamos o reino dos céus no próprio coração. Esse sim, indestrutível. Eu tenho poder sobre esses insensatos e pusilânimes que nos ouvem, porque estamos em perfeito conúbio emocional e espiritual. A conduta que se entregam abriu-nos a brecha de que necessitamos para a invasão de seu território. E agora somos nós a mandar. Isto é apenas o começo da tragédia. Nesse parágrafo aqui, ele fala de uma coisa importantíssima, né, que é a questão do ser e do parecer. Isso acontece não só nas casas espíritas, né, mas em todo o agrupamento religioso, né? As pessoas que se dedicam a uma forma de vida e são exatamente aquilo quando estão dentro do seu ambiente. Mas quando não estão no ambiente religioso, né, no nosso caso especificamente, quando não estão numa reunião espírita, dentro da casa espírita, participando de algum trabalho específico, eles esquecem que são espíritas, que são católicos, que são muçulmanos, que são judeus, e viram cidadãos do mundo, e cedem a todas as influências desarvoradas que o mundo possa oferecer. E é isso que ele fala, né? A conduta que se entregam abriu-nos a brecha de que necessitamos. Porque toda a gente sabe que toda vez que a gente pensa, participa de alguma coisa, se envolve com alguma situação, a gente sintoniza com aquilo. E uma vez que a gente sintoniza com determinado aspecto de uma situação, a gente emite vibrações naquela sintonia. E qualquer um que consiga acessar ou se sinta com aquela sintonia pode conseguir se ligar a nós ou nos encontrar. E é essa brecha que fala. As sintonias que nós emanamos no nosso dia a dia podem permitir que nós nos liguemos a irmãos espirituais que compactuem com os nossos momentos mais felizes, mas também com os momentos mais infelizes. Alguém levantou a mãozinha aí? Eu queria pegar justamente isso que você acabou de falar aí, Silvio. A conduta que se entregam abriu-nos a brecha de que necessitamos para a invasão do seu território. Isso é fato. O que eu queria falar? Não vou discriminar, tá? Em virtude de religiões. Mas é do nosso conhecimento que eu acho que tem 5 mil municípios, não sei quantos mil municípios tem. E eles aí tá cheio de templos de religião, cheio, sabe? E aí o que acontece? Eu vejo no Twitter alguns usando trabalho de mostrando o demônio, incorporando nas pessoas. Se na literatura espírita existe uma vasta, quer dizer, no espiritismo existe uma vasta literatura de como lidar com esses seres, com esses irmãos, essas pessoas não têm esse conhecimento e faz a apresentação daqueles espíritos num espetáculo. Por que eu estou falando isso? Silvio, porque hoje em dia nós temos uma coisa chamada celular. O celular facilita tudo. Como eles fazem esse trabalho de divulgação do demônio para atrair os fiéis para as igrejas deles, existe a contrapartida. Muitos desses pastores, desse pessoal, são fragados traindo, fazendo sexo, fazendo barbaridade. Então, quer dizer, todo dia no Twitter tem um filme, porque são 5 mil municípios, não sei quantos mil templos, e tudo que é buraco tem um, e a pessoa vai e filma, e o cara não tem essa estrutura, como ele fala aqui, abre a brecha para eles entrarem e entrem e humilham aquelas pessoas. Porque eu já vi uma entrevista que tem um site no YouTube, A Conversa com os Espíritos. E aí, esse entrevistador, ele estava entrevistando um dos espíritos das trevas. Ele falou que o maior prazer que ele tem é quando pega uma pessoa ligada a alguma dessas religiões e põe de joelho. O maior prazer que ele tem é de humilhar essa pessoa, entendeu? Mostrar o lado podre dela.
Daí dá para você imaginar o que está acontecendo, né, nesse Brasil afora. É mesmo. É uma boa lembrança que você teve, que é exatamente o que ele está descrevendo aqui, né? O que esse espírito empedernido fala é exatamente essa situação que você estava descrevendo, né? O irmão está equivocado, confunde necessidades de evolução pela dor que nos é imposta pelas soberanas leis da vida, com vitórias de pirro, insignificantes, porque aqueles que se encontram sob a hipnose do ódio e do ressentimento não constituem parte significativa da instituição. Alguns se deixam seduzir e arrostarão as consequências do mal que se estão permitindo fazer, com as atitudes escandalosas, as acusações terríveis ante os erros que facilmente poderiam ser corrigidos mediante a lealdade. Afinal, também estão envolvidos pelos erros que nos demais apontam e não se dão conta. A sede decorrente da paixão do poder é-lhes demasiadamente grande para despertarem do letargo hipnótico pelos que os dominam momentaneamente. Atendendo às orações dos servidores fiéis, que permanecem sofridos e confiantes em Deus, aqui estamos retornando das páginas antigas do martírio, para erguer os caídos e enfrentar as circunstâncias aziagas do instante. O amor nunca cede, muda apenas de nuance, e paciente é paciente e sabe esperar, nunca se revolta e persevera, surgindo sempre quando menos se pensa nele. Que bonito, né? A força do amor. Essa instituição tem se dedicado ao bem, sem eleger quem quer que seja, a todos atendendo em nome de Jesus, nas suas necessidades humanas e principalmente espirituais. É portadora de uma vasta folha de serviços da verdade, e todos aqueles que lhe receberam carinho formam hoje a milícia de misericórdia que a envolve, evitando que o mal se lhe instale, porque estes acontecimentos desairosos e desagradáveis logo passarão e o bem será restabelecido. Não há como deter-se a aurora, e Jesus é o perene amanhecer das almas. Nesse último parágrafo aqui que eu li, eu me lembrei, né, de quando Jesus falou, né, que está no Evangelho, né, que o escândalo é necessário, mas ai daquele que traga o escândalo. Né? E é mais ou menos ele fala aqui, né, que o mal vai vir, né, para despertar outros tipos de força, né, mas que no momento certo o bem vai se sobressair, vai prevalecer. Que é um trabalho de permissão controlada. Por mais que aparentemente, né, as situações aos nossos olhos se apresentem como se estivessem fora do controle, tivesse tudo perdido, numa situação dessa, né, que esse grupo de espíritos empedernidos possa achar que estão vitoriosos, que são vitoriosos, nunca o alto perde o controle da situação. Ele sempre está de olho e tudo que acontece, até certo ponto, é permitido para que outros sentimentos sejam despertados, para que outras lembranças sejam renovadas na mente de todo mundo. E isso acontece, às vezes, quando entre nós mesmos, no nosso dia a dia, a gente comete um desatino, dá uma escorregada. Às vezes aquilo é permitido para que a gente se lembre da força que a gente tem, do real trabalho que a gente precisa executar e de onde a gente tem que chegar. E cada vez a gente vai ficando mais forte quando isso acontece.
e cada vez menos suscetíveis a escorregadas e a quedas. E o que a gente sempre tem que ter em mente é uma frase que, aqui no final, né, que é a própria resiliência. Não há como deter-se a aurora, e Jesus é o perene amanhecer das almas. Então, no fim, por mais tempo que se demore confuso, tudo vai ser encaminhado na medida certa, na direção certa. Tudo vai dar certo. Dando Diga. certo. Pegando isso que você acabou de falar aí, me lembrei da Diva, que falando do efeito da matéria sobre o espírito, que existe a contrapartida também, né? Isso tudo que você falou, a gente consegue entender porque a gente já está em uma fase madura. Porque quando é jovem, a gente não consegue absorver isso. E aquilo que você fez na oração de Santa Clara, eles vão canalizando a gente cai, faz besteira, faz um monte de coisas erradas, mas eles vão sendo tolerantes e vão nos conduzindo a passo de formiga até chegar onde que nós estamos. Então, no período que nós já estamos de cabelo branco, assumimos esse compromisso de coração, por amor, que a gente já tem todo um conhecimento, aí que vem esse esclarecimento que você até acabando de falar, porque a gente também não adianta falar. Eu via as pessoas idosos falando para mim, que eu falava assim, pô, eu quero saber se esse velho, quando tivesse com minha idade, ele estaria fazendo essa mesma coisa, né? É isso só que eu queria acrescentar. É o tempo, né? O tempo é um sábio professor, né? Quando a gente é novo, a gente custa entender isso, mas agora, né, a gente entende perfeitamente. Ao recepcionarmos o irmão em nossa reunião, não temos outro interesse senão de nos aproximarmos, de nos darmos as mãos, para desarmarmos o mundo, alterarmos o comportamento do ser humano e fazermos que as nações respeitem-se, ajudem-se reciprocamente, única maneira de viver-se em paz. Certamente que não me pretende converter ao ridículo cristianismo, ripostou com selvagem ironia. De maneira nenhuma temos essa intenção. Recorde o irmão que nos veio visitar atraído pelas nossas vibrações de amor e de paz. É claro que o esperávamos e sentimos um grande prazer em estar dialogando conosco. Olhai em volta e vereis aqueles que constituímos parte da instituição, comovidos, orando por vós, envolvendo-vos em ternura e cordialidade. Nenhum sentimento de rancor ou de raiva. Quando vos voltardes para Jesus, encontrarei, sem dúvida, a felicidade que supera as paixões do ódio, da animosidade, da destruição. Inspirareis a fraternidade nossos outros irmãos, que hoje matam desapiedadamente, ameaçando o mundo com terror. Esse período já não encontra ressonância na sociedade sofrida, mas equipada tecnologicamente para defender-se das agressões infames que a cada hora apresentam-se no mundo. Aqui ele falou uma coisa no início do parágrafo que eu achei interessante e, na verdade, eu nunca tinha me tocado. Quando ele fala aqui que esse espírito foi atraído justamente pelas boas ações dos frequentadores da casa, é um aspecto que eu não tinha avaliado ainda, desse ponto de vista, né? Que esses espíritos que são contrários, que vêm atacar um grupo ou uma pessoa que está tentando se modificar, trabalhar, eles são, de fato, atraídos pelas boas coisas que eles estão fazendo, pelas mudanças positivas. É isso que chama a atenção dele. Olha que interessante. Não é a permanência no descaminho,
que faz ele se aproximar? É justamente a mudança. São as boas ações, os bons pensamentos, as boas atitudes, a mudança de paradigmas dessas pessoas que chamam a atenção desses espíritos. Quer dizer, então, o fato de chamar a atenção deles por isso já é o início de despertar neles de sentimentos e propósitos que estão lá, no íntimo deles, mas soterrados em tanto desequilíbrio e desarmonia. Isso eu achei muito interessante e fantástico mesmo, né? O que chama a atenção desses espíritos que precisam ser amados, precisam ser acolhidos, é justamente as nossas forças de mudança. Mesmo que eles venham querer que nós cessemos com essas mudanças, que nós nos modifiquemos para um lado desequilibrado, o que faz eles se aproximarem é a nossa grandeza, é a nossa caminhada evolutiva, são os nossos acertos. E isso é um aspecto que eu ainda não tinha pensado, e vou passar a pensar agora, e para mim se transformou num ensinamento de uma beleza riquíssima. Silvio, para você ver como é que é rica. Veja só, como você falou, que vai no nosso coração, a nossa vontade. Pô, veja só, nós somos espíritos e sabemos que nós podemos nascer no mundo muçulmano, né? Nós podemos nascer no mundo muçulmano. Se você tem rancor aqui, você terá rancor lá. Se você tem preconceito religioso aqui, terá lá. Então, isso aí, toda essa reformulação pode ser feita em qualquer lugar que você estiver. Graças a Deus, eu tive duas visões. Eu tive uma visão na Turquia. Então, quer dizer, Turquia é um país muçulmano. Eu já sei que já fui muçulmano e também já me vi em desdobramento fazendo oração no estilo muçulmano. Isso aí independe, como você acabou de falar aí, essa reformulação tem que ser íntima de cada um, porque o radicalismo tem até na nossa religião espírita. Tem, porque tudo é de acordo com a interpretação que vai no espírito daquela pessoa e no seu coração. É isso que eu queria falar. Bacana. O comunicante não pôde ocultar todo o escárnio que sentia e estrugiu ruidosa gargalhada, enquanto expressava-se no seu idioma o que nos parecia palavras de desacato e de infâmia. Nesse momento, Dr. Bezerra acercou-se da médium Vicenza e aplicou-lhe energias libertadoras dos fluidos densos do comunicante, adormecendo-o enquanto lhe dizia: ficai conosco uma semana, a fim de nos conhecermos melhor, e assim mais facilmente descobrirdes Jesus, que está em germe no vosso coração. Retirado pelo Dr. Carneiro de Campos e Virgílio Almeida, foi removido para a sala contígua. Capítulo 11. Bom, são 8h29, vamos deixar para começar o capítulo semana que vem. Falta só um minuto. Né? E que interessante, né, esse finalzinho. Quando o espírito parecia que ia explodir em raiva, né? Aí a equipe espiritual vai, o adormece, e isso tem muito a ver com evitar qualquer tipo de prejuízo ao nobre médium que está ali servindo, né, de instrumento para que ele possa se manifestar, né? Então, muitas vezes, determinadas comunicações não são permitidas ou são interrompidas pela proteção da equipe espiritual ao médium, que está ali com todo amor, com toda boa vontade para servir. Então, eles jamais permitem que o médium sofra qualquer consequência negativa dessas manifestações, dessas comunicações. Pode até se sentir meio estranho, mas nada de mal eles permitem que aconteça. Diga, Jair. Rapidinho, que já deu a hora. Pegando esse gancho,
que você acabou de falar. Eu vou contar um caso para você que aconteceu comigo. Eu era gerente de produção de uma fábrica, né? E tinha um forno lá. Tinham 3 fornos. E um cara desse forno faleceu. Eu tinha muita ligação com ele, mas eu sentia que ele não tinha uma vibração legal, né? Aí, o que aconteceu? Quando ele faleceu, aí eu fui fazer uma oração. Silvio, quando eu comecei a fazer oração, eu recebi uma incorporação. Pare, 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 mas foi agressivo mesmo, sabe? Eu cheguei até a tomar susto. Depois que ele passou, aí vi que ele era ligado à magia negra. Então, quer dizer, se eu fosse fazer uma oração para ele, como eu ainda era jovem, cheio de inspiração, via aquela carga negativa para o meu lar e ia dominar tudo, entendeu? Porque ainda não tinha um respaldo moral como eu tenho hoje. Mas foi uma coisa muito linda, foi nesse sentido, pegando como você está acabando de falar aí.